Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias e aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action. Estratégias em suporte, resistência, rompimentos e padrões de candle e meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão nas suas operações. Então, bora para o vídeo, ó. Estamos observando aqui, tá? Moeda Euro-USD, gráfico chegou em tendência de alta, houve, né, um evento aqui que destruiu toda a estética dessa estrutura, tá? E aí ele vem até aqui, por que que ele veio até aqui? Eu quero saber, tá? A princípio, eu sei porque ele tá vindo, né? Mas eu preciso confirmar, tá? Confirmar. Pera aí. Tá, já confirmei, ok? Vou apagar essa linha, ó. Vou apertar o teletransporte aqui, né? E a gente já tá entendendo aqui o que que tá acontecendo agora aqui, ó. Tá? Depois dele ter descido, depois de ter criado um topo aqui, rompido o topo, tá? E agora ele vem, ó, fazendo uma briga, né? No presente aqui, ó, nos últimos minutos, olha só, que briga frenética, né? Tenta descer, negação. Corrige. Tenta continuar sem força. Dobra a aposta, comprador, né? O vendedor tenta descer novamente, o comprador tá triplicando a aposta aqui para jogar o gráfico para cima, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Já sabemos o porquê ele está triplicando a aposta aqui, né? Já sabemos. Já vamos entrar comprado seguindo o protocolo. Tá? Temos 30 segundos para o fechamento da operação. Então, temos aqui a primeira vitória, tá? Então, vamos deixar aberto o EURUSD, porque a gente está vendo uma desaceleração acontecer aqui, tá? Porém, essa desaceleração ela pode criar vida, né? Pode romper tudo aqui depois no próximo. Vamos ficar de olho. Agora eu vou abrir o Euro GBP. Cadê o GBP USD? Tá aqui, ó. Bom, GBP-USD, vamos analisar o passado dele, já sabemos o que ele está fazendo, tá mais claro aqui, né? Aí ele vem, ó, define o fundo, vou conferir o fundo, tá? Eu sou cauteloso, tá? Ó, fundo não tem nada, tá? Então vamos tirar ele. Observamos o topo aqui onde ele chegou, rompeu o topo e agora está fazendo um throwback, pessoal. Tá fazendo um throwback, tá?
Então temos mais 15 segundos para o fechamento da operação. Espero que o candle termine verde. E olha só, pessoal, ele fez o final de movimento, tá? Vou entrar comprado de novo para recuperar o loss. Ó, enquanto vocês vão vendo a vitória aí, tá? Eu já retorno, tá? Aguarda aí que eu já volto. Vou pegar um pouquinho de café. Então, voltando aqui, pessoal. Olha só que vitória linda, né? Que a gente teve. Por quê? Por causa do final de movimento, pessoal. Ah, ele demorou um pouquinho para desacelerar, né? Ele fez mais um aqui. Bom, agora nós vamos para bater a meta, tá? Canela no café. Agora vamos dar aquela explosão no cérebro, né? Agora vai. Então, vamos lá. Ainda temos o Euro USD aberto. Vou puxar para cá. E vamos identificar o que ele está fazendo aqui, ó. Tá, já sei a direção que ele está cobrindo, né? Que ele está indo. Ali rompeu a região de equilíbrio que eu tinha mapeado. Está sofrendo um forte impacto aqui, né? Sofrendo um forte impacto, né? Porém, esse impacto aqui, será que ele vai segurar esse movimento comprador? Não sei. Não sei se vai ou não. A gente já vai descobrir já, tá? Ó, segurou, vou fazer venda, tá? Acabou de segurar aqui. Fizeram uma força enorme, mas, né? Sofreram aí uma negação gigantesca, descaracterizou totalmente o candle, né? Agora, a gente só pode, né? Tem como perder essa entrada? Talvez. Só se realmente ele descumprir o protocolo, né? Se ele quebrar o protocolo. Então, se ele quebrar o padrão, nós vamos perder. Porém, a entrada foi correta, tá? Briga, 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 briga e gain, tá? Então ele foi lá e fez um preenchimento na região de resistência aqui, ó. Só terminou de preencher, né? Mas já era para ter, né? Revertido já, né? Porque olha o tamanho, né? Dessa negação aqui. Enfim, então batemos a nossa meta, tá? Então, 3 entradas, 2 no Euro USD e 2 no GBP, tá? No final desse vídeo eu quero deixar um bônus para vocês. O Carlos deixou uma pergunta bem interessante ontem. Eu gostaria de aproveitar aqui e trabalhar com vocês sobre a pergunta dele, tá? Sobre a identificação
candles de final de movimento, né? Como eu acabei de fazer uma entrada hoje em um deles, né? Vamos lá. Vem comigo. Vem comigo. Canal de alta. LTA inferior. LTA superior. Suporte. Resistência. E região de equilíbrio. Gráfico vem, ciclo baixista, completo ciclo baixista, toca na LTA inferior e vem com tudo, tá? E vem com tudo, né? Já deixou o suporte aqui já plantado, rompe a região de equilíbrio com candle de tendência e a gente entra continuando na expectativa dele alcançar a região superior. Olha a perfeição que ele alcança, tá? Então, essa é a primeira entrada, tá? Qualquer coisa você volta, paralisa aí, treina bastante seu olho para identificar por que dessa entrada, tá? Entrada de compra. GBP/USD tomamos um loss, fazendo uma compra. Por que isso? Vamos lá. Suporte, região de equilíbrio, resistência. Gráfico vem, sai do suporte, cria resistência, retorna de novo na região de equilíbrio e desacelera, tá? Esse candle aqui é um candle desacelerando com grande negação superior, tá? Olha o tamanho da negação. Ele é um candle de desaceleração, tá bom? Aí eu entrei comprado todo confiante porque ele já estava no, né, dentro do raio da região de equilíbrio. Eu já entrei, tá? Sem muita frescura, entendeu? Aí ele foi lá e fez o quê? O famoso mais um, final de movimento. Aí a gente corrige, tá? Então essa entrada aqui foi uma correção na região de equilíbrio. Vamos lá, correção de loss na RE, ou seja, a região de equilíbrio. A expectativa é que ele fizesse o quê? Um throwback, tá? E foi o que ele fez, né? Vem, rompe, apoia e continua, tá? Básico, né? Vem, rompe, apoia e continua, tá? E aí a outra entrada foi com a mente já bem acelerada, né? Com um gole de café com canela. E aí o que, que a gente fez? Simples, pessoal. Resistência, suporte, região de equilíbrio, resistência.
essa negação aqui deu aval para a gente fazer a entrada, tá? Então, e a região de equilíbrio, tá? Então, ele vem, forma um candle de tendência igual a esse aqui, que você está vendo que rompeu a região de equilíbrio, só que ele perde todo no final do time dele, né? Ele perde toda a característica e é arrasado, né? Ou seja, perde toda a estética dele. E era para ele ter conseguido alcançar essa região aqui de resistência, mas ele não conseguiu. E aí a gente entra vendido, percebendo essa, esse impacto contrário, tá? Então, tudo bem que não fez, né, um candle vermelho aqui, mas pelo menos ele respeitou, né, para que a gente tivesse o gain. E depois acelerou novamente, tá? Começou a criar vida, ganhou massa corporal e aí acelerou novamente. Mas o mais importante é que nesse ponto, né, identificando essas duas resistências aqui, né, nós tínhamos duas aqui, uma aqui e a outra aqui. A gente entendeu que dentro desse momento do gráfico ele passaria por uma fase meio que, né, de conflitos. Né? Por isso que a gente já entrou contrário, apostando no movimento contrário, porque estávamos em uma região de venda, tá? Tanto aqui é venda, tanto aqui também é venda também, tá? Ok? Ótimo. Então agora a gente vai falar dos candles finais de movimento. Né? Olha só, 3 a 1, né? Batemos a meta. Então vamos falar um pouquinho do candle final de movimento? Vamos falar então. Olha aqui. O candle final de movimento é esse candle aqui que eu vou desenhar para vocês, ó. Você vai ver ele sempre assim, ó. No movimento comprador e assim no movimento vendedor, tá? Tá bom? Mais ou menos para você entender, né? Então, no movimento de compra, ele é dessa maneira, ó. E no movimento de venda, ele é dessa maneira aí que você tá vendo, tá? Só que aí aqui é a escala maior, né? Eu tô ampliando a lupa. Então, você vai ver ele assim, ó. Tá? Ele pode ser um pouquinho diferente? Pode, tá? Ele pode ser assim, ó, também, ó. Por exemplo, o candle vendedor ele pode ser um pouco mais assim, né? Também serve como final de movimento e o comprador ele pode ser um pouquinho com mais massa, né? Com mais volume, tá? Olha aí. Pode ser assim também, tá? Eu considero. Só que aqui é a visão em grande escala, né? Que eu estou fazendo aqui para você ver. É como se você tivesse colocado uma lupa. Mas em comparação, olha aqui. Quero que você imagine assim, ó. Tanto esse aqui, ó, tanto esse candle quanto esse são candles finais de movimento. Tá vendo? Tanto esse quanto esse é candle final de movimento, tá? Olha lá a diferença deles. Eles têm diferença um do outro, mas continuam sendo o candle final de movimento, tá? Agora preste atenção. Por exemplo, nessa região de equilíbrio aqui que você tá vendo, né? Olha só, o candle aqui, ele faz um candle, o gráfico, ele faz um candle final de movimento. Aqui, ó. Bem aqui. E o que, que acontece logo em seguida? Movimento comprador, tá? Aonde esse candle final de movimento apoiou? No micro movimento. Aqui, ó. Nessa região de suporte, tá? Então aqui ela era resistência. E aqui ela é suporte. Tá vendo? Então,
você tem que aprender a identificar essas movimentações, tanto no macro quanto no micro. Então, por exemplo, aqui, se você tivesse o olhar bem apurado, você estaria vendo que aqui ele já apoiou aqui na região, depois de ter rompido, e aí ele só preencheu com o candle final de movimento. Você entraria comprado aqui e teria um gain, tá? Então, Carlos, quando você tiver mapeado o contexto gráfico, tá, que você está atuando, e você identificar que ele está batendo com o contexto gráfico, ele está utilizando do contexto gráfico para poder se manobrar, você pode entrar. Agora, se você vê um candle final de movimento do nada, tá? Um candle final de movimento do nada, e você não tiver contexto gráfico, você não tiver contexto gráfico batendo, você não pode usar ele. Você não pode, porque você pode perder a operação. Tá? Ele funciona melhor combinado com o contexto gráfico. Tá? Por exemplo, aqui, ó, final de movimento. Tá? Ah, o Kendo fez um final de movimento, já fez um outro final de movimento aqui. Tá? Vou vender. Pronto, tomou um loss. Porque ele não está dentro do contexto gráfico. Né? O contexto gráfico era aqui. Aqui está fora do contexto gráfico. Entendeu? E aqui, quando ele faz aqui, esse candle final de movimento preenchendo a região, ele está dentro do contexto gráfico. Ou seja, ele está, ó, dentro do micro movimento. Deixa eu aproximar mais para você ver. Ó. Ele criou a região de resistência aqui, tá? Que tinha rompido aqui, tá bom? E agora ele preencheu a região de resistência. Ó. Aí sim compensaria vender, tá? Porque você viu o preenchimento acontecendo após um micro rompimento aqui. Tá? E aqui era a região de suporte. Então aqui foi criado um contexto gráfico que se você fosse um trader assim, né, mais agressivo, você teria aplicado uma venda aqui. Tá? Então é só mostrando, né, no micro para você, né, para vocês entenderem. Aqui já tinha batido o contexto, né? Então, enfim. Agora, pessoal, a gente vai aqui, ó, eu vou puxar o gráfico para trás para a gente estudar mais outra parte aqui para você, ó. Olha só. O movimento está em participação pública aqui, tá? Ele vem aqui com o candle comprador e deixa essa resistência, tá? Aqui ele deixa o suporte. Confirma o suporte já, porque o suporte já vem daqui de trás, né? Beleza. Ele vem com candle de tendência, desacelera parecido com o candle final de movimento. Você poderia ter entrado aqui se você fosse mais conservador, né? Assim, mais agressivo, né? Porque você já viu que ele faltou um fiapinho de cabelo para preencher a região de resistência. Mas aí ele faz um preenchimento, você teria corrigido aqui se você tivesse tomado um loss, tá? O estudo do loss ele é tão importante quanto você vencer, tá? Grava isso na tua cabeça, tá? Então, viu aqui já um final de movimento? Entraria, aí ele faz um preenchimento e você recuperaria. Você continuaria dentro dos trilhos. Entendeu? Ou se você quisesse esperar um sinal, né? Melhor ainda, você teria tido um gain aqui, tá? Não é muito assim, né? Do teu dia. Né? Essas entradas que eu faço, pessoal, às vezes é muito do meu dia. Tem dia que eu tô com o dedo nervoso mesmo. Eu vou lá e tal, já vejo o contexto gráfico batendo, eu já aperto o botão. E tem dias que não, tem dia que eu espero mais um pouco, eu tô mais calmo, né? Então depende do teu dia. Só que uma coisa é certa, você precisa, tá? Estudar o loss. Estudar o loss é tão importante quanto você estudar a sua vitória, tá? Porque se você pega um final de movimento desse, de preenchimento que está fora do teu controle, você recupera, tá? Na tranquilidade.
Hum. Então você entendeu aqui, né? Aqui, ó. Participação pública, gráfico lateralizou. Depois, FPE aqui, rompimento e continuidade. Tá? Então já não é mais lateralização por causa da FPE, quebra de estrutura, genes de movimento. Entendeu? Olha aqui. Deixa eu pegar um outro momento aqui do gráfico. Aqui, pronto. Ó, região de suporte, região de resistência, região de equilíbrio. Essa região de equilíbrio, ela tem uma extensão. Tá? Ela engloba também esse topo aqui. Tá? Então vamos lá, vou explicar mais dessa vez, tá? Para a gente não ficar mais muito tempo aqui no gráfico, né? Porque tem gente que tem que trabalhar e tudo mais. Então vamos lá. Suporte. Resistência. E aqui uma região de equilíbrio. Ó, região de equilíbrio, ela engloba as fases, tá? Então, você tá vendo aqui, ó. Tanto esse suporte quanto esse é válido, tá? Então, totalmente aqui dentro, ó, tá? Olha só. O gráfico vai cria o suporte. O gráfico vai cria o suporte. Vai lá e cria uma resistência, que no futuro vai se tornar uma região de equilíbrio, tá? Vem de novo, confirma o suporte. Vai lá, respeita a resistência, né? Faz uma pequena correção aqui, rompeu. Pronto. Né? Aí, beleza. Faz outra correção, depois rompe de novo a região de equilíbrio. Beleza. Criou uma região de resistência aqui. Tá? Veio, consolidou. Depois rompeu a consolidação. E é para onde ele retorna? Ó, candle de impulsão. Candle desacelerando com conflitos. Final de movimento. Onde ele está fazendo um final de movimento? Numa região de equilíbrio. É um throwback. Eu olhar e fez o throwback, ó. Então, corrigiu e continuou rompendo para baixo. Tá? Ah, impulsão, desaceleração, final de movimento. Já está no meu cérebro já. Eu mesmo estou falando para mim mesmo que agora é o momento de entrar. Sem dó e sem piedade. Entra, tá? Entra. E, né, se der loss, você estuda o loss. Se você não sabe sair daquela situação, você não faz mais nada depois. Tá? Se você já souber como reagir, pau no gato, tá? Olha aqui. Beleza, supomos que deu um outro candle vermelho de preenchimento aqui. Tá? Supomos que ele... Esquece esse aqui agora, tá? Ó, esquece esse candle aqui agora, ó. Que existiu esse candle verde aqui, tá? Esquece ele. Supomos que apareceu agora um candle de preenchimento, tá? Supomos que apareceu um menor ainda que o anterior, tá? Um candle menorzinho ainda, tá? Mais ou menos assim, né? Para vocês entenderem. Beleza. Menor ainda, opa, é final de movimento do final de movimento. Beleza, tá? Não sei o que eu faço. Tô perdido. Espera. Espera uma confirmação. Espera aí, tá rompendo a região de equilíbrio com candle de tendência de novo. Pau no gato, tá? Entendeu? Então, se o cenário fosse diferente aqui, você saberia depois, estudando,
você teria uma entrada aqui de recuperação. Continuaria nos trilhos com a mente saudável para bater tua meta. Entendeu? Alguns canais ensinam, você tem que vencer, você tem que ser igual a eu, só vencer, 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 vencer. Aqui não. Quando você estiver no meu canal, eu quero que você entenda o seguinte. O Augusto acha a vitória importante, mas mais importante que a vitória é o estudo do loss. Porque ele vai me deixar ainda nos trilhos para mim poder dar uma pancada e bater minha meta. Entendeu? É igual o Rock Balboa. Leva um monte de soco, tá quase sem enxergar lá, tal, mas vence a luta no final, tá? Então aqui você tem que ser dessa mesma maneira, tá? Então, entendeu, Carlos? Né? Esse vídeo é especialmente pro Carlos. Se você não tivesse tomado o gain aqui, talvez ele faria um preenchimento ou te daria um loss e você entraria aqui recuperando. Tá? Ou se você já chegasse nesse momento e visse essa correção, viu o rompimento da região de equilíbrio e uma aceleração após o final de movimento, teria entrado aqui com um gain, porque ele vai buscar agora a região aqui embaixo. Olha lá, ó. Tá? Então, final de movimento, nós se orientamos para entender que aquele movimento gráfico ele está, né, enfraquecendo. Nós entendemos ele também. Quer ver? Ó, deixa eu escrever aqui para você para a gente finalizar, tá? Ó, o final de movimento, né? O candle, né? Nós utilizamos ele de diversa maneira, tá? Primeiro, o movimento está enfraquecendo. Beleza? Se tiver contexto gráfico, pau no gato. Faz a entrada. Tá? 2. O movimento já rompeu. E está pegando força para seguir. Outra finalidade do candle final de movimento. Ele rompe, pega força. Depois que ele rompeu, faz o final de movimento e você segue em frente com ele, com a tendência que veio lá de baixo. Tá? Porque ela já rompeu, então ela está mostrando que ela está forte. Né? Que ela saiu para fora do desenho gráfico que você estava mapeando e depois fez o final de movimento justamente para fazer como uma mola e continuar a direção. Tá? Então aqui, ó, quando ele está enfraquecendo, geralmente é venda que você faz. Quando ele já rompeu e está, né, pegando força para seguir, geralmente é uma continuidade. Né? Ou se ele está numa região de compra, você faz uma venda aqui, porque ele está enfraquecendo. Né? E aí você vai fazer a continuidade para a direção que ele está, se ele tiver rompido aquela região. Tá? E o candle final de movimento ele tem uma outra função também, tá? A função 3. Ele serve também como ponto de ancoragem para você fazer um gain. Como assim? Aliando com o contexto de gráfico, por exemplo aqui, ó. Se eu cheguei num time que tem um candle final de movimento na minha leitura, que já passou da minha vez, eu estou em outro momento no gráfico, tá? Então, ó, lá, fez um final de movimento, rompeu a região de equilíbrio, que eu já mapeei aqui, rapidamente, né? Suporte e resistência. E tem um candle de tendência aqui. Beleza, por causa desse final de movimento e dessa correção, agora eu posso entrar vendido aqui tranquilo. Ele te dá o aval para você fazer uma entrada aqui. Entendeu? Então, ele também serve como ponto de ancoragem para você fazer uma vitória. Aliando sempre com o contexto gráfico. Qual é o contexto gráfico? 100% desse movimento aqui que nós mapeamos. Só isso aqui. Tá? Então, tem região de equilíbrio para você analisar, tem região de resistência, tem região de suporte, tem consolidação aqui, tem rompimento aqui, ó. Tem um novo parâmetro criado, tem final de movimento, tem correção, tem rompimento. Olha quanta coisa que tem aqui dentro, tá? Então, nós só estamos falando do candle final de movimento, tá?
Então depois tem os outros candles que você precisa treinar também, cada um tem a sua função, né? Mas eu creio que só isso já vai abrir bastante a tua visão no gráfico, tá bom? Então espero ter ajudado vocês, tá? Ajudado o Carlos com essa dica de estudo desse carinha aqui, ó. O candle final de movimento, tá? Que ele tem muitos, né? Ele tem muitas direções para estar entregando para a gente, dependendo do contexto gráfico, tá bom? Gostou do vídeo? Fortalece o canal com aquele like maroto e nos vemos amanhã novamente. Até o próximo vídeo.